Fala pessoal, um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossari. Está no ar mais uma edição do Como os Caras Vêm, nosso quadro destinado a conversar sobre o adversário do Galo no próximo jogo. Esse pra lá de especial, finalíssima de Copa do Brasil contra o Flamengo. O Flamengo levou a melhor no jogo do Maracanã, venceu por 3-1, quase ia levando um 3-0 e o Kardec achou aquele gol no finalzinho para pelo menos devolver o Galo para a disputa. E estamos aqui com o Bruno Magalhães, meu parceiro Bruninho, que sabe tudo de Flamengo, acompanha aí o Rubro Negro Carioca de perto, tem o canal dele também, eu vou deixar o link aqui na descrição, Bruninho e Simões, que eles fazem também conteúdo muito legal de Flamengo, então para quem quiser acompanhar aí, o cara é gente boa aí, fera demais, sabe tudo do Flamengo. Bora pra resenha então, já peço aquela moral para você deixar o like nesse conteúdo, se inscrever no canal se não for inscrito, pra gente conversar aqui com o Bruninho sobre esse Galo e Flamengo, um jogo pra lá de pesado, um jogo histórico. Já começo te perguntando, Bruninho, já te agradecendo, né, pela disponibilidade, por topar trocar essa ideia comigo. Como que você observou o jogo da ida, né? Do lado do Atlético aqui, uma frustração por um jogo ruim do Galo, que vinha fazendo bons jogos nas Copas, né? E fez um jogo desatento ali no Maracanã, mas como que você observou, assim, você acha que o placar reflete o que foi o jogo, você esperava mais do lado do Atlético, você gostou mais até do Flamengo do que você esperava, enfim, sua análise dos primeiros 90 da decisão no Maracanã, mais uma vez, muito obrigado. Pô, que isso, professor, a honra é minha estar aqui, inclusive, rapaziada aí que tá assistindo, pô, o professor, quando veio fazer o convite, veio se apresentando, eu falei, que isso, cara? Desde que eu tinha 15 anos de idade, eu te via na televisão. Aí é sacanagem. Tá, devo ser mais velho que você. Devo ser mais velho que você. Mas, pô, um prazerzão estar aqui. E antes de mais nada, cara, eu só queria, de repente, a gente sabe como é que é essa era dos cortes, né? Pode ter chegado um corte para a torcida do Galo. Eu participei nessa semana de um programa lá na Cazé TV, no bar, não tem VAR. Então foi o Yuri Marçal como torcedor do Atlético e eu fui como torcedor do Flamengo, o Bolívia apresentando. E assim, o nome já diz, né? No bar. Então, quem aí, pô, torcedor, já foi para um bar tomar. Aí em Minas é o quê? Mais uma cachaçinha. Aqui uma galera toma gelo tudo também. É tudo. Aqui a gente fica tomando gelo. E aí, irmão, desculpa, é um dever moral você ser clubista no bar para defender o seu clube. Então, posso ter dado uma alfinetada, uma porradinha no meu galão da massa, mas é com todo o respeito do mundo, o Galo é gigante. Eu respeito demais. É uma final gigantesca, como o Frossá acabou de falar. Mas só reforçando o pedido dele, porque eu sei como é isso, né? Como é importante lá no meu canal, pô, o like, que a galera se inscreva, que a galera tenha essa opção de hypar o vídeo agora, né? Que a galera, pô, dê um hypezinho no vídeo, que ajuda muito a gente como criador de conteúdo. Cara, falando especificamente sobre o jogo de ida, né? Foi assim, beleza, que tem o gol do Allan Kardec no final, daí fica aquele gostinho agridoce na boca do torcedor do Flamengo. Mas, Frossá, eu tenho certeza que todo torcedor do Flamengo, se antes da bola rolar, vem um papel e fala assim, querido, você assina um 3-1 no Maraca? Acho que 99,9% dos torcedores assinariam, porque o Flamengo muito desfalcado, né, cara? O Flamengo que sofreu muito com lesões ao longo da temporada. Só para pegar como exemplo, Cebolinha fora, Luiz Araújo fora, De La Cruz fora. Então, assim, o Felipe Luiz teve... Pedro, reverência, assim... um dos principais atacantes do futebol brasileiro na temporada, o artilheiro do Brasil, talvez ainda seja, até hoje, mesmo alguns meses já lesionado. Então o Felipe Luiz meio que teve que quebrar a cabeça e acho que ele foi muito feliz, cara. Acho que ele foi muito feliz na escolha dele, ele surpreendeu muita gente. Tinha muita gente apontando Léo Ortiz como volante, por exemplo, e o Fabrício Bruno, que é um cara que, apesar de boa parte da torcida do Flamengo não gostar, que eu acho um escárnio, é um cara que tem a segurança ali no setor defensivo. E ele optou para trazer o Gerson como segundo volante, posição que o Gerson até tem jogado na seleção brasileira, e colocou 2 pontas, né? Colocou o Plata de um lado, o Michael do outro, porque o Bruno Henrique estava suspenso, e o Gabigol lá na frente, Gabigol que vem de um ano muito ruim, né? Porque eu acho que aí pô, depois queria te ouvir também, e a galera também deixando nos comentários, a visão que eu tenho daqui é que o ponto frágil do Galo é justamente essa transição defensiva. Então, acho que o Felipe Luiz se fez valer disso, botou 2 pontinhas lá para atacar a profundidade, para explorar um pouquinho a bola longa. O Flamengo tem construído muito mais pelo chão, né, com o Felipe Luiz, mas para esse jogo especificamente, ele sempre fala que estuda jogo a jogo. Eu acho que ele usou a estratégia dessa forma e deu muito certo, né? Acho que o primeiro gol sai mais ou menos desse jeito, com o Gabigol atacando a profundidade. Agora me fugiu quem é que dá a condição, que eu acho que também que é uma desatenção, né? Foi o Lianco. O Lianco, um Galo desatento, foi a palavra que você usou para classificar a atuação do Galo no Maraca.
Então, acho que o Felipe Luiz foi muito feliz, assim, e de fato fica aquele gostinho amargo ali no final, porque do jeito que o jogo foi sendo construído, o 3-0 parecia que era o placar que ficaria, assim. O Galo, em algum momento, parecia não ter mais força, só que aí depois do gol muda tudo, né? É um Galo que quase faz o 3-2, se faz o 3-2, talvez empatasse, enfim. Mas foi muito satisfatória a atuação do Flamengo. Agora entender como vem para a volta, porque, por exemplo, o Felipe Luiz já tem o Bruno Henrique de volta, o Felipe Pulgar Luiz tem o também, Pulgar né? de volta, o Pulgar ficou fora do primeiro jogo, por isso que eu falei de Celé Ortiz ali, porque o Everton Araújo é um garoto muito novo, né? Então, assim, eu imagino. Daqui a pouco a gente entra no segundo jogo, mas a visão do primeiro jogo foi mais ou menos essa aí que eu tive. Perfeito. Você tem razão. A transição defensiva é um dos problemas do Galo aí na temporada. A marcação na entrada da área também, né? Marcação ali no setor criativo de meio campo do time adversário também é meio que um calcanhar de Aquiles, assim. E eu acho que talvez seja essa a grande diferença que o Atlético pode ter para o jogo da volta. E foi o grande problema, na minha visão, pelo menos, no jogo da ida. Assim, o espaço que Arrascaeta e Gerson tiveram para trabalhar. É bem verdade que nos dois gols, né? O primeiro foi uma jogada um pouco mais trabalhada, que o Flamengo consegue superar ali o encaixe no meio de campo, especialmente com o Gerson, que é um jogadoraço. O Wesley puxa a transição e acaba refletindo no gol do Arrascaeta. Mas os outros dois lances foram lances mais fortuitos, assim, lances meio avulsos, assim, né? Como você falou, a desatenção do Galo, a bola do nada, que o Leão tem a condição lá no meio da área, o Gabriel sai sozinho, enfim. Mas me incomodou muito o espaço que o Gerson e o Arrascaeta tiveram para trabalhar. Eu, inclusive, perguntei isso ao Milito na coletiva lá do Maracanã, e ele falou que, obviamente, destacou a qualidade dos dois jogadores, mas disse que é algo que pode ser mais trabalhado ali pelo Galo para o jogo da volta. O que tem acontecido no Galo, assim, o Atlético tem encaixado muito bem, especialmente nesse jogo de mata-mata, a marcação no time adversário, quando o time adversário joga em função de um 9. Porque o Galo tem um jogador na temporada que tá voando, comendo a bola, que é o Batalha, Rodrigo Batalha, que é volante de origem e tá jogando como zagueiro. Então o Atlético anulou times que jogam com 9, como São Paulo do Caleri, o Vasco do Verratti, o River do Borges. Esses caras não jogaram porque o Batalha anulou todos eles, assim. O Batalha realmente está muito bem. Só que o Flamengo, sem o Pedro, não joga assim, né? O Flamengo constrói muito mais em cima dos meias e, como você falou, dos pontas, né? Explorando os lados do campo. E faltou esse encaixe, eu acho, no meio de campo do Flamengo, assim, que teve muito espaço para jogar. O Milito começou o jogo deixando o Batalha e o Alonso como zagueiros, meio que os dois para parar o Gabigol, né, o Gabriel, que não teve tanto espaço assim no início do jogo, acabou fazendo os 2 gols, mas não foi um cara que enfileirou chances claras, enfim. Pois é, sim. Mas acabou que o Gerson e o Arrascaeta tiveram espaço. Então, no segundo tempo, você vê que o Milito percebe e ele adianta a marcação. Ele tá perdendo de 3-0, ele adianta a marcação, encaixa o Batalha no Arrascaeta e ali o Atlético melhora um pouquinho, assim, sofre menos. Então, eu acho que isso pode acontecer também pro jogo da volta. Mas você tem razão, o Atlético fez realmente um jogo desatento e sofreu com as transições, e é um Flamengo, obviamente, mais forte pro jogo da volta por todos esses retornos que você já falou. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre, assim, a confiança. A gente estava conversando um pouco em off aqui, né, antes de gravar, a confiança do flamenguista para esse jogo da volta, até para a gente ouvir um pouquinho dos dois lados do cenário, assim, do torcedor, porque o atleticano naturalmente se apega ao eu acredito, a fé, a força do Atlético em casa em mata-mata, porque realmente em mata-mata nessa temporada o Atlético tem um aproveitamento praticamente perfeito. E lembra de 2014, não tem como não lembrar, né? O Atlético perde por 2-0 para o Flamengo no Rio, toma um gol do Everton no Mineirão, naquela ocasião, né, tinha gol fora, então ali estava 3-0 para o Flamengo no agregado, e se o Atlético faz 3-1, perderia, porque o Flamengo fez um gol fora, ou seja, o Atlético ficou obrigado a fazer 4 gols e faz os 4 gols com aquele gol do Luan no final. Então, é claro, é um contexto diferente. Eu preciso lembrar aqui, porque senão minha audiência me mata, né? Entendi. Mas assim, era um time do Flamengo, obviamente, mais fraco que o atual, isso acho que ninguém discute. Mas assim, o atleticano se apega nisso, ao eu acredito, a força do Galo em casa, a um jogo já muito forte desde o início. Como é que tá a cabeça, assim, a confiança do torcedor do Flamengo depois desse jogo da ida, e olhando para esse lado do Galo também, assim, dá um certo respeito a mais, esse histórico, o gol do Kardec muda quanto dessa confiança? Queria te ouvir do lado rubro-negro aí, pensando nesse lado anímico da final. Cara, eu não sei qual é a visão que vocês têm da torcida do Flamengo, mas eu vivo isso aqui há 34 anos. E a torcida do Flamengo é muito o que falo mesmo, é muito emocionada. Então, eu falo que tem um fenômeno aqui chamado flamenguismo, que muitos amigos meus, inclusive, sofrem desse mal, que é achar que o Flamengo se o Flamengo fizer tudo certinho, ganha. Se o Flamengo fizer... E eu falo, gente, calma, Palmeiras, Botafogo e Galo estão na mesma prateleira. Hoje em dia, a qualidade é de igual para igual. Você vai olhar, o Flamengo tem o Arrascaeta. Pô, e aí? Os caras têm o Scarpa. Cada um vai ter um gosto. Eu acho que o Arrascaeta joga mais, mas assim, esse ano é discutível, sabe?
Então tem esse flamenguismo, então por si só já estaria confiante pela diferença no placar. Mais que é esse início do Felipe Luiz, cara. Porque com o Tite, e tá aqui um cara que virou até meme, porque, enfim, quando eu vou pro Maracanã, eu faço conteúdo lá. Eu falo muito de futebol, assim, jornalisticamente, né, fazendo análise e tal, mas quando eu tô no Maracanã, eu me permito ser mais torcedor e tal. Então, uma vez eu fiz um videozinho quando o Flamengo ganha do Vasco, falando, Tite tá começando, esse é só o início, aguarde o final. E aí o final a gente viu no que deu, o Flamengo eliminado da Libertadores, etc e tal. Só que, cara, o Tite sempre teve uma restrição assim, à torcida do Flamengo, porque a galera entendia que o Tite não tinha o DNA rubro-negro, né? Que é um jogo mais defensivo, que é um jogo de construção e tal. E, de fato, o trabalho do Tite bateu no teto, assim, coletivas de imprensa péssimas, assim, de brigar com a imagem, né? Acontecia X no jogo, ele falava Y na coletiva. É um cara que jogava muito pro Pedro, bola longa, Pedro, mata essa bolinha aí e faz o jogo andar. Depois que o Pedro se machuca, acaba, porque ele não consegue fazer o Flamengo jogar de outra forma. E assim que o Felipe Luiz começa, já é um ídolo da torcida, é um cara que ganhou tudo como jogador, é um cara que sabe muito de futebol, né? Pô, é muito gostoso ouvir o Felipe Luiz falando de futebol assim. Não é porque eu sou flamenguista, não. Imagino que você, como, total, concordo. Né, como jornalista em geral, assim, também curte muito. E, cara, o Felipe Luiz fez tudo que a torcida do Flamengo queria que ele fizesse, e o time passou a jogar bem com as mesmas peças do Tite. Não é que chegou um reforço, 2, 3, e aí tem essa desculpa. Muito pelo contrário, tem até mais lesão, mais problemas, tem menos peça que o Tite e consegue fazer com que o time renda muito mais. Agora, por exemplo, o Flamengo poupa quase todos os seus titulares e, acho que para alegria dos atleticanos, ganha do Cruzeiro aí em Minas. Contra o Inter que está voando, atropelando todo mundo. Se não é a falha do Everton Araújo, ia ganhar o jogo no Beira-Rio. Então, assim, é um time que, de fato, constrói mais, assim, já tem a primeira mudança, né, que é a saída do Fabrício Bruno para a entrada do Léo Ortiz ali, que é o Léo Ortiz se reserva com o Tite, é uma coisa que não tem explicação, assim, de verdade, você não consegue achar elementos para explicar tal absurdo. E aí já é um time que constrói mais, assim, porque são jogadores que têm mais qualidade para construir do que o Fabrício Bruno e tal. Ele recupera o Gabigol, que eu acho que, assim, a gente tem que... Eu, Frossard, não sei sua maneira de ver futebol, até sei, né, do que eu acompanho, mas nesse ponto especificamente eu não sei, porque assim, eu acho que a gente está numa leva, foi mal me alongar aqui, porque... Não, fica à vontade, a ideia da resenha é essa mesmo, fica à vontade. E, cara, eu acho que tem uma galera que é a galera planilha Excel, vê futebol só dessa forma, então a galera que não vê jogo, aí pega os números do jogo e tal, aí, cara, às vezes assim, o cara não viu o jogo, aí vai em algum aplicativo de notas, de estatísticas, e fala assim, caraca, ações com bola, caraca, não sei o quê, que partida... E assim, você viu o jogo? Porque às vezes, sabe... Óbvio que o número ajuda muito a ilustrar o que acontece na partida. Eu sou um cara adepto demais aos números. Só que às vezes ele vai te enganar, cara. Às vezes ele vai te enganar. Então, assim, eu não estou falando do Gabigol, que ele recuperou o Gabigol pelos 2 gols de domingo. Até porque eu nem acho isso. Acho que o Gabigol ainda tá... O jogo de domingo, por exemplo, como você falou, óbvio que é uma partidaça do Gabigol, faz 2 gols, assim, mas assim, não é um jogo que ele, meu Deus, fez chover, digno de nota 10, ele pegou a bola, driblou todo mundo, ele isso, fez pivô e tal. Não é isso, sabe? Assim, minha forma de ver futebol. Então, assim, planilha de Excel à parte, ele conseguiu dar uma recuperada do Gabigol. O Gabigol com o Tite, cara, de verdade, parecia um ex-jogador em atividade, assim, perdidão. Era, assim, com perdão da palavra, mas era inútil pro time, assim, sabe? Literalmente falando, não tinha utilidade, assim. Então, cara, com esse trabalho do Felipe Luiz, que eu acho que é um cara muito promissor, assim, a longo prazo, o otimismo toma conta, assim, tanto pelo placar quanto pelo trabalho dele. Então, já tem o flamenguismo, tem a vantagem, tem o filipismo, então a torcida do Flamengo tá só assim, esperando a bola parar de rolar o apito final para comemorar, só que eu faço questão de falar aqui nas lives, onde eu participo, né, de programas e tal, na Casa da TV lá, eu falei, gente, pés no chão, mano, pés no chão, ninguém ganha de véspera, o Galo é um timaço, para mim o Galo tem um jogador que tem um poderio ofensivo, poderio de decisão, que é o maior do futebol brasileiro há 3 anos, inclusive queria te ouvir porque, pô, beleza, acho que pode cobrar quando o Hulk perde pênalti, né, quando ele perdeu na Libertadores aí contra o Fluminense, você vê lá atrás contra o Palmeiras, só que, cara, não entra na minha cabeça chamarem o Hulk de pipoqueiro, de verdade, assim, cara, não entra, mano, porque assim, é o cara que faz tudo há 4 anos de futebol brasileiro, pega a bola debaixo do braço e faz gol driblando todo mundo, acha passe, e gol de falta, e chute da casa do chapéu, assim, joga muito, e assim, eu acho que o futebol é muito isso, né, o cara tá com raiva,
tá puto da vida que o time perdeu, eu vou ter que sobrar pra alguém. O Hulk é pipoqueiro. Não, gente. Ele só não é um cobrador de pênalti excepcional. Assim Perfeito. como o Messi não era. Assim como a galera fala, o Messi isso, aquilo. Beleza. Aí o Messi ganha tudo. Aí a galera agora não fala mais isso, né? Mas assim, ele só não bate bem pênalti, pô. Sabe? Acho que, não sei se tem a discussão aí de que deveria ter outro cobrador e tal. Mas enfim, entrei em outro aspecto, mas resumindo a pergunta que você me fez, é isso. É otimismo total do time do Flamengo. É isso. Sobre o Hulk, cara, o atleticano chama o Hulk de pipoqueiro, assim, entra num ouvido meu e sai pelo outro, porque não viu as finais, assim. Detalhe que a geração Hulk, né, quando eu falo geração Hulk, eu falo dos caras que foram campeões brasileiros em 21 e continuam. Então, Hulk, Everson, Arana, Zaratio, alguns caras que seguem nesse time, simplesmente não perderam finais pelo Atlético. Ganharam todas as finais que disputaram, todas as finais de estadual, e aí tem Copa do Brasil no meio, tem a Supercopa de 22 contra o próprio Flamengo no meio. Então, assim, os caras nunca perderam final. Se perderem domingo, se não reverterem contra o Flamengo, vai ser a primeira nesse intervalo aí de 21, 22, 23, 24, de 4 anos, né? E o Hulk, assim, o índice dele de aproveitamento nas finais, até inclusive em relação a gols, é altíssimo. Ele participa de gols em finais, em decisões. Foi assim, na Copa do Brasil de 21, que a gente ganhou em cima do Atlético Paranaense, que foi uma final folgada, assim, o Atlético meteu 4-0 na ida, ganhou na volta também, foi uma final bem tranquila. Participou, fez gol na final contra o Flamengo da Supercopa, contra o Cruzeiro, então é sacanagem, faz gol em todo clássico. Então, assim, não existe chamar o Hulk de pipoqueiro, né? É mundo da lua total. Concordo com você que ele não é um exímio batedor de pênaltis. Eu já defendi duas coisas que eu defendo. Uma, que o Hulk não tem que ser o cobrador de pênaltis oficial do time, porque você tem outros caras que batem muito bem. E duas, que ele não pode ser o capitão, pela postura dele com a arbitragem, já é um 100%. Cara marcado, e é um cara que realmente, em alguns momentos, reclama mais do que deveria. Eu acho que o Hulk, em algumas faltas, eu concordo com a queixa dele de que faltas que são dadas em outros jogadores, às vezes não são dadas nele, porque como ele é um cara muito forte, às vezes ele cai e o árbitro interpreta assim, cara, você tá caindo porque você quer, você é muito forte, levanta. E às vezes foi falta, então tem que dar falta. O cara não tem que ser punido pelo fato dele ser forte fisicamente. Né? Por outro lado, ele some do jogo em alguns momentos e começa a reclamar demais, mais do que deveria. Então acho que tem uma parcela de culpa dele também. Então por todo esse combo, eu não acho que ele tem que ser o capitão do time. Né? Mas não significa dizer que ele não é um ídolo, que ele não é decisivo. É o maior ídolo contemporâneo do Atlético, indiscutivelmente. Já está na prateleira dos maiores da história do clube, aí junto com o Vitor, Ronaldinho, Reinaldo e tantos outros. Então, pô, não existe. Chamar o Hulk de pipoqueiro é ignorar. É o que você falou do Tite ali, brigar com a imagem, assim, brigar com tudo que o cara já fez e não ter a menor condição. Eu ia te perguntar sobre o Felipe Luiz, mas já falou bastante dele, assim, achei legal a sua explanação sobre o Felipe. Realmente é um início de trabalho impressionante, né? E eu já imaginava que isso ia acontecer, porque você bem falou, e eu também gosto muito de ouvir o Felipe falar sobre futebol. É um cara muito inteligente, é um cara que tem tudo, né? Tem a vivência dentro do campo, tem vestiário, certamente os caras respeitam muito ele, não tem como ser diferente. Dá para até fazer um paralelo com o Milito nesse sentido, né? Um cara que foi muito campeão como jogador também, Milito campeão da Champions, jogou Copa do Mundo, e tem metodologia também, tática, porque hoje em dia, para o treinador ser respeitado, o cara tem que ter tudo de uma vez só, né? E me chamou muita atenção na classificação contra o River, cara, o carinho dos jogadores com ele, assim. Total, os caras amam o Milito. Então, ali eu não tinha essa visão, assim, de como Total. era o Milito no vestiário, e depois de ver essas imagens, eu falei, cara, o grupo é dele pra caramba, assim. Demais. E ele é um cara muito gente boa, assim, cara. Um cara realmente do bem, assim, diferente dos últimos argentinos que passaram por aqui. Sampaoli, que passou aí também, que é um maluco. E Kudê, que também é um cara difícil de lidar. O Milito é um cara bem tranquilo. Já que você falou dessa parada da relação, né? Jogador, torcedor, jogador e treinador, como é que você viu a discussãozinha ali, que, assim, pode ser só uma forma também de motivar mais o Gabriel, entre o Felipe e o Gabriel. Eles foram campeões juntos como atletas, certamente se gostam, mas como é que isso repercutiu aí na torcida do Flamengo? Cara, eu acho que sempre tem os malas que veem uma discussão dessa e querem problematizar e falar... Que nunca jogaram bola na vida, né? Nem pelada. Bola na vida, é isso. E fala, meu Deus, não, mas não pode. Olha que falta de respeito. Olha, meu Deus, e tal. E assim, cara, eu obviamente passei longe de ser jogador de futebol, né? Mas assim, joguei muitas peladas na vida, campeonatinhos e tal. E, cara, várias vezes com meu melhor amigo, com meu irmão, a gente se xingava assim, nível, eu e meu irmão, a gente xingava a nossa própria mãe, né? Porque um xingava o outro e tal, e assim, cara, acontece, mano. Sangue quente ali, você querendo o melhor pro seu time, acontece. Óbvio que eu acho que algumas coisas extrapolam. Por exemplo, o que o Marcelo fez com o Mano Menezes é bizarro, assim. É uma atitude Total. Muito antiprofissional. Coisa de quem é mala no sentido de ser pernudo, né? A gente sabe como é que é o Marcelo,
vendo aqui, mais especificamente, como a gente acompanha aqui no Rio, né? Conhece muita gente que cobre o Fluminense, a gente sabe dos bastidores, são coisas assim bem chocantes mesmo, do cara se achar acima do bem e do mal. Mas ali, Gabigol e Felipe Luiz, a gente sabe que o Gabigol é um cara difícil, tá? Isso aí eu não nego, a gente sabe, as informações que a gente tem aqui também, que nos bastidores, ele já foi um cara mais querido dentro do grupo, hoje tem mais os seus preferidos ali, a sua galera e tal, mas ainda assim, na média, ainda a galera gosta dele, a relação dele com o Felipe Luiz é muito boa, cara, assim, só faltava essa, né? O Gabigol tava escanteado, pô, o mínimo que ele vai ter é gratidão que o Felipe Luiz fez com ele na reta final da temporada. Não se sabe ainda se ele vai continuar ou vai sair do Flamengo, mas se continuar vai ser muito pelo Felipe Luiz, e se sair não vai ser pelas portas do fundo, mesmo que perca pro Galo, assim, só dele ter feito o que ele fez na final, o sentimento aqui é meio de, cara, ele fez de novo, eu queria que ele fosse embora, eu tava xingando ele, eu tava vaiando ele, mas ele fez de novo, então assim, faz parte do futebol, assim, acho que pelo teu tom você também pensa da mesma forma, e para mim tá tudo certo, e pelo que o Felipe Luiz falou na coletiva também, tá tudo certo entre eles. Com certeza, certamente. Outra coisa também que nem é o caso de Gabigol e Felipe Luiz, porque aparentemente são amigos, têm uma ótima relação, mas uma coisa que me incomoda, cara, é o torcedor que quer necessariamente que todo mundo seja amiguinho de todo mundo, assim, tem que ser melhor amigo, senão... Cara, aqui no Galo tem o caso do Scarpa e do Hulk, assim, que claramente não são melhores amigos, que já tiveram discussões no plural dentro do campo, né, de se xingar e tal, de cobrar um ao outro, que são dois caras que querem ganhar, cara, dois caras vitoriosos, tem um currículo bizarro, os dois de título, de protagonismo, então os caras vão se cobrar mesmo, velho, os caras verem um lance que o outro poderia ter feito melhor, vai cobrar, os caras não precisam ser melhor amigo, tem que se respeitar dentro do campo e jogar pro time. E aí você vê o profissionalismo dos dois, a vontade de ganhar, cara, quando o Hulk faz o gol contra o Vasco em São Januário, o Scarpa é o primeiro, assim, quase se beijam assim, mano. Exato. Respeito, né? Exatamente, se respeitam muito porque são caras muito grandes, né? O próprio Romário e Bebeto, pô, na final, em 94, os caras não eram amigos fora do campo, né? Tinha uma baita relação dentro do campo, se amavam ali dentro do campo, mas eram caras diferentes, enfim, isso faz parte do futebol e importante jogarem pro time. Pausa rapidinha na ótima resenha com o Bruninho pro recado dos nossos parceiros fixos aqui do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, se você ainda não fez o cadastro e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom Frossar, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona. É só para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. A aposta esportiva é para se divertir, é para brincar, jamais para usar um dinheiro que pode fazer falta. Não é investimento, você pode ganhar, você pode perder. No último jogo do Galo no Brasileiro, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, eu fiz a apostinha lá que o Galo ia ganhar o jogo, empatar, a gente perdeu e eu perdi um troco que não vai mudar nada na minha vida e é assim que tem que ser a postura com a aposta esportiva, beleza? Recado também da Confiax, nossa parceiraça do canal, que agora tá falando diretamente com você, atleticano, que vai para Buenos Aires ver o Galo na final da Libertadores. Primeiro, seguro viagem, é muito importante, pessoal. Vai sair do país, tem que ter seguro viagem. Caso aconteça algum imprevisto de saúde, cancelamento de voo, extravio de bagagem, o seguro viagem vai te dar essa tranquilidade para você ir para Buenos Aires pensando só no jogo, beleza? E outro recado para quem vai viajar, a Porto Seguro tem um cartão de crédito via Confiax que não tem cobrança de IOF, aquele imposto em cima das compras internacionais. Você fechando esse cartão da Porto, o QR Code está na sua tela, você não vai ter aquela surpresinha na fatura. Então não tem anuidade, não tem cobrança de IOF. Faça aí o scan do QR Code, fale com o pessoal da Confiax e quem sabe é uma baita oportunidade para você acompanhar o Galo na Argentina e ainda economizar na cobrança do IOF, beleza? Bora voltar para ótima resenha com o Bruninho. Peço mais uma vez que você deixe o like nesse conteúdo. Meu velho, você falou sobre a questão da zaga, eu queria te ouvir, porque assim, se você for olhar para as opções de zaga que o Flamengo tem hoje, é uma parada quase que de outro mundo, assim, na minha opinião, as opções, né? O Flamengo tem hoje titulares Léo Ortiz e Léo Pereira, que são dois caras muito bons em construção, né? Talvez dois dos melhores zagueiros construtores aí do país. E você tem no banco o Fabrício Bruno, que é um zagueiro quase que nível de seleção brasileira, ou nível de seleção brasileira, e o Davi Luiz, que acabou de fazer gol de falta, inclusive, é um zagueiro que dispensa apresentações. É a melhor, assim, temporada para você de algum tempo em relação a opções para zaga, e você concorda com essa dupla titular? Como que você avalia esse momento da zaga do Flamengo? Porque realmente a vitória, inclusive, no Maracanã, passa muito pela dupla construtora, né? O Atlético deixou os caras jogarem, os dois zagueiros, pensando, melhor ter uma sobra lá para cuidar do Gabigol e deixa os caras construírem, mas os caras fizeram um estrago porque são muito bons com a bola no pé. O Léo Pereira quase faz um golaço no meio da rua, inclusive. Sim. O Everson teve que fazer uma defesaça. Mas como que você avalia o cenário da posição como um todo e a dupla titular também?
Cara, então, eu até falei no meu primeiro comentário sobre o Fabrício Bruno, né? Porque o Fabrício Bruno tem palavra da moda, né? Tem uma palavra em português, mas tem um hate da torcida do Flamengo, não da torcida em geral, né? Não dá para generalizar, mas de boa parte dela, pelo menos nas redes sociais, né? Que é onde a gente tem um filtro maior. E, cara, é muito por isso, né? Porque a torcida se incomoda do Fabrício Bruno não ter essa construção que o Léo Ortiz, por exemplo, tem. Durante muito tempo, Frossá, assim, eu defendi a zaga com o Léo Ortiz e Fabrício Bruno, por entender, principalmente, acho que muito no modelo Tite, por entender que era um Flamengo que precisava de um cara mais rápido, um cara melhor na bola aérea, um cara muito bom no mano a mano. Que esse cara é o Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno, de fato, um zagueiro velocista, assim, impressionante a velocidade que ele tem. Ele, lá atrás, até numa zona mista, ele fala sobre isso, né? Eu confio muito na minha velocidade, desafio aqui qualquer atacante do futebol brasileiro a me ganhar na corrida. Só que isso, por incrível que pareça, não pegou bem com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo olha para essa entrevista e fala: nossa, olha que marra, que cara soberbo, que se acha. Porque no final já não tinha aquele agrado, né? Se você é um cara, por exemplo, o Gabigol faz isso, aqui a galera morre de amores, ele fala e se garante, etc e tal. E aí, cara, durante muito tempo eu fui defensor disso e assim, até nesse início de trabalho do Felipe Luiz, eu pensei que poderia ser interessante, porque apesar de ter muito esse modelo construtor, né, no modelo de jogo dele, o Flamengo agora joga com a zaga muito alta, né, porque o Flamengo passou a ter um pé de pressiona muito forte lá na frente, e aí a zaga adianta para o time ficar de forma compacta. Só que em alguns momentos é um jogo de muito risco, né, Fossar? Esse jogo, assim, é um jogo de muito risco. Você fica aqui de estar impedido de estar em posição legal. A gente viu muito isso com o Jorge Jesus, por exemplo, em 2019. Até acertar, por exemplo, tem um jogo na Copa do Brasil, a estreia do Jorge Jesus na Copa do Brasil contra o CAP, fora de casa, lá na Arena da Baixada. O CAP faz 4 gols anulados por impedimento. E assim, aí você vai ver no tira-teima lá, agora nem o tira-teima, né? No framezinho lá, cara, é tudo por um pentelho. É tudo por um pentelho. Então, assim, tu ficava sem ar no jogo do Flamengo. Depois que acerta, as coisas dão certo. Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, por jogar com a linha alta, uma bolinha dessa que entra, é importante você ter o Fabrício Bruno, porque ele consegue alcançar, assim, essa transição defensiva dele. Ele é muito veloz, ele alcança os adversários muitas das vezes. Então, assim, eu pensei, durante muito tempo eu fui adepto dessa dupla. Só que, cara, eu entendo que nesse momento, acho que o Flamengo ganha mais tendo zagueiros construtores. Até porque o Fabrício Bruno nos últimos 2, 3 jogos assim não foi tão bem. Achei que o primeiro tempo dele contra o Cruzeiro, por exemplo, é muito ruim. E é uma parada que incomoda muito a torcida do Flamengo, por ele não ter essa capacidade de construção, em vários momentos, o Flamengo tem a saída de bola ali com o Rossi, o Fabrício Bruno não tem espaço, ele vai e toca pro Rossi de novo. E vai e toca pro Rossi de novo. Já o Léo Ortiz e o Léo Pereira são caras que olham mais para frente e dificilmente eles recuam assim, voltam essa jogada. Só que aí é uma decisão que eu queria até, enfim, a gente tem um modelo da nossa live aqui que a gente não por enquanto, a gente está pensando se um dia faz isso, você já faz isso, né, de várias coletivas e tal. Tenho muita vontade de perguntar isso pro Felipe Luiz, de como essa decisão, porque assim, você tem claramente um zagueiro mais rápido, melhor na bola aérea, que marca mais, e um outro que constrói. E assim, o quão difícil é fazer essa escolha, né? E aí o Felipe Luiz opta por um cara que tem mais qualidade com a bola no pé. Hoje, eu vejo dessa forma. Mas assim, se amanhã ele botar o Fabrício Bruno e tirar o Léo Pereira, para mim tá tudo certo. A torcida do Flamengo vai dar cambalhota para trás. Mas assim, para mim estaria tudo certo, porque são zagueiros do mesmo nível. Acho que apesar do gol agora no meio de semana, o Davi Luiz ainda é a quarta opção. Por mais que tenha muita qualidade, por exemplo, ele tem mais qualidade que o Fabrício Bruno, talvez que o Léo Pereira, tem muita qualidade para construir, só que ele é claramente o zagueiro mais lento, até pela idade, então assim, em alguns momentos ele sofre com isso, então acho que estou de acordo com essa zaga atual do Felipe Luiz. Perfeito, baita zaga, fizeram uma partida muito próxima da perfeição, só não foi perfeita porque o Léo Ortiz falha no lance do Allan Kardec, né? A bola estava no pé dele, ele acaba rateando ali, o Kardec rouba a bola e faz um gol aleatório. Aliás, o fato de ter sido um gol do Kardec é uma parada que o atleticano pega muito, assim. Eu vi muita gente falando assim, cara, não ia sair um gol do Allan Kardec à toa, por nada, assim, porque foi o único gol dele na temporada pífia do Kardec. É a cara do Flamengo, se acontecer. Então, do nada, a bola sobe no pé do cara, o cara acerta um chutaço no canto, faz um gol no Maracanã, chama a torcida. O que tá acontecendo, assim? Engraçado, as coisas que acontecem no futebol, ele né? deve ser titular, inclusive?
Como é que tá? Então, tem uma grande discussão aqui sobre o que o Milito vai fazer, porque ele vai fazer algo diferente, certamente, né? O Rubens, que fez a dobradinha com a Arana no Maracanã, não deve ser titular no jogo da volta, não funcionou. Imagino eu que o Arana volte a ser lateral, né, no domingo na Arena MRV, e aí fica uma opção do meio para frente, o que ele vai fazer. Eu acho que tá com uma carinha de Zarate titular. O Zarate voltou de lesão, aliás, entrou e errou no lance do terceiro gol do Flamengo, perdeu a bola. Típico lance de um cara que erra porque ele tá sem ritmo, né? Tá fora do ritmo ali do jogo e acaba perdendo uma bola. O Zarate não é de perder posse assim, ele é um cara muito bom com a bola no pé. E o Milito gosta demais do Zarate. Então ele jogou alguns minutos lá no Maracanã, jogou agora o segundo tempo contra o Atlético Goianiense, jogou assim, né? Esteve em campo porque o time do Atlético foi muito mal, estava abaixo, mas o Zarate teve mais minutos. Então eu tô achando que ele vai começar com o Zarate titular na vaga que na Libertadores é do Daverson, né? O Galo na Libertadores joga com o Paulinho um pouco mais recuado, caindo um pouco mais para a esquerda, Daverson e Hulk como atacantes. Como não tem o Daverson, ele tem que achar soluções na Copa do Brasil e no Brasileiro. No Brasileiro tem, né? Só na Copa do Brasil, no caso. Então, por exemplo, ele fez no Maracanã o Rubens com a Arana dobrando no lado esquerdo e não deu certo. Deu certo em alguns jogos, contra o Vasco, por exemplo, funcionou, mas no Maracanã não deu certo. Então, já que agora ele tem o Zarate, eu tô achando que ele pode ir com o Zarate. Tem outra alternativa que é colocar o Alisson, que é um garoto que entrou no Maracanã, entrou bem, inclusive, indo pra cima e tal. Faz a fumaça. O Alisson é bom jogador, cara. Colocar ele na direita e jogar o Scarpa lá pro outro lado. Ele tem algumas alternativas, mas eu acho improvável que ele repita o Rubens, porque não funcionou e o Rubens foi titular contra o Atlético Goianiense, fez uma partida muito ruim. Então eu acho que ele vai mexer naquele lado do campo ali. Mas não acho que o Kardec será titular, não. Acho que será opção no banco. Se for titular, vai me surpreender. Não tem informação do que ele testou no treino. Isso aqui é um palpite. Mas vai me surpreender se ele começar com o Kardec titular. Porque a temporada do Kardec é ruim, cara. Ele entrou e fez o gol ali, mas assim, não é um cara que se credencia a ser titular no jogo até aqui mais importante da temporada, né? Falando sobre o provável Flamengo também agora, já que a gente entrou nesse assunto, né? A gente sabe que tem retornos importantes. O Bruno Henrique voltou, já jogou contra o Cruzeiro, o próprio Pulgar também, estavam suspensos, né? Por isso não jogaram no Maracanã. Eu vi que tem uma possibilidade de retornos de De La Cruz e Luiz Araújo. Como que você montaria o Flamengo assim, tendo todo mundo? O que você acha que muda de encaixe de time, de escalação? Quem que sai, quem que entra? Como que você desenha esse Flamengo provável para domingo? Então, a torcida do Flamengo tá bem feliz assim com essa notícia, né? Que o Felipe Luiz, que trouxe em primeira mão, até na coletiva pós-jogo, contra o Cruzeiro, que De La Cruz e Luiz Araújo provavelmente estarão aptos para jogar, mas assim, chutaria que zero chance de estarem no time titular. Zero chance, acho que é uma final. Então, o Luiz Araújo, por exemplo, está 2 meses sem jogar, o De La Cruz há menos tempo, mas enfim, quem entrou deu conta do recado. Cara, eu acho que ele vai repetir a estratégia do Maracanã, tá? Eu acho. Só que assim, no Maracanã, na minha cabeça, ele ia com o Léo Ortiz no meio campo e errei. Tinha até feito um videozinho, cara, isso dá uma raiva pra gente que produz conteúdo. Fiz um videozinho bonitão, editado, com explicação. E aí um colega daqui, até que trabalha no GE, talvez você tenha conhecido o Caê Mota. Pô, o Caê é meu irmão, cara. O Caê é de Campos, assim como a minha família inteira. A gente se conhece. Minha família é de Campos. Eu sou parceiraço do Caê. Um abraço pra ele. Ele deu a notícia e até me mandou aqui no WhatsApp. Eu falei, pô, não faz isso, cara. Cara, eu tava carregando o vídeo, tava na academia com o vídeo carregando, só que como a internet era ruim, eu tive que descartar o vídeo. Então, assim, eu errei no jogo de ida, mas eu acho que no jogo de volta ele vai repetir. Pode ser que eu erre. Porque o Felipe Luiz, a primeira coisa que ele fala assim que acaba não, né? Logo, eu acho que na primeira pergunta, na coletiva pós-jogo de ida, ele fala, cara, a única coisa que eu sei é que o Flamengo vai para Minas para jogar bola, jogar da mesma forma, procurando gol, procurando vencer. Se a gente entrar numa de recuar, esperar, a gente vai perder a decisão, vai ficar com o vice-campeonato. Assim, é muito a metodologia e, cara, de verdade, eu consigo acreditar no Felipe Luiz falando isso, assim. Eu não imagino, por exemplo, não sei se você acompanhou, mas quando o Flamengo enfrentou o Palmeiras, nas oitavas, o Flamengo faz talvez o seu melhor jogo na temporada, no jogo de ida, é um 2-0, mas assim, é um 2-0 que poderia ser 4-5. Assim, o Flamengo amassa o Palmeiras, que no primeiro tempo praticamente não passa no meio de campo, e o Rossi não faz nenhuma. Rossi, eu acho que na época ainda era o Matheus Cunha, né? Que o Tite fazia isso. Inclusive, isso eu sempre gosto de ter oportunidade de falar sobre, eu falo. Vê se você consegue entender daí de Minas, tá? Aqui no Rio, vamos lá, o Flamengo, a temporada inteira, priorizava a Copa do Brasil e poupava no Brasileiro. Logo, você entende, então, Copa do Brasil é o mais importante. Só que na competição que o Flamengo priorizava e botava o time titular e poupava no Brasileiro, ele usava seu goleiro reserva.
que por ser reserva é o pior. Cara, eu ficava assim, eu falei, cara, desculpa, alguém, porque assim, o normal, a gente até vê isso acontecendo, por exemplo, lá na Inglaterra, pra caramba, o Guardiola faz isso, né? Coloca o Ortega para agarrar nas Copas e tal. Só que claramente são as competições menos importantes, ele poupa titulares. No Flamengo tem esse mistério aí, porque assim, você vai à Vera, mas você escolhe seu pior goleiro. Então, felizmente, assim, com muito respeito ao Matheus Cunha, né? Mas felizmente o Felipe Luiz fez essa mudança aí de colocar o Rossi no gol. Mas assim, voltando ao que eu estava falando, o Flamengo faz uma partidaça, que eu acho que é o mesmo exemplo do que teve no Rio, né? Contra o Galo agora, um 3-1. Só que o Flamengo vai com uma postura pro Allianz Parque, uma postura de eu não odeio usar essa expressão de time pequeno e tal, mas assim, uma postura mais defensiva, mais cautelosa, de respeitar, mas o Palmeiras e o Flamengo é engolido. Cara, é um bombardeio, assim. Acho que o resultado justo seria o Palmeiras ganhando 3-4-0, mas como seria o justo do Flamengo 3-4-0 no primeiro jogo também, então acabou que o Flamengo conseguiu suportar a pressão lá e perdeu só de 1-0. Então, assim, eu não imagino, até o Felipe Luiz vendo isso ali, ele estava como técnico das divisões de base, mas vendo ali no dia a dia, não imagino que ele vai repetir essa postura do Tite. Então, eu imagino um Flamengo agressivo, cara, marcando alto da mesma forma, um perde, pressiona, tentando buscar essa fragilidade do Galo. Então, eu imagino que ele vá com o Pulgar voltando, obviamente. Ele é um cara que gosta muito do Pulgar, sempre faz questão de elogiar o Pulgar nas coletivas. Pulgar, Gerson e Gabigol. É aí que é a dúvida. Aí que mora a minha dúvida. Porque eu estava tentando pensar assim, porque ele começou com o Michel no banco, né, contra o Cruzeiro. Eu imaginei, poupando para domingo. Só que ao mesmo tempo ele faz a mudança, tira o Bruno Henrique, aí fica aquela dúvida. Eu acho que ele está em dúvida entre Bruno Henrique e Michael, porque o Plata, apesar de estar muito mal com bola ainda, acho que é um cara que pode ajudar muito em 2025, mas está muito mal com bola ainda, é um cara muito intenso, assim, não sei qual foi a visão de vocês dele no jogo de ida e tal, mas é um cara que é muito bom, não perde, pressiona, ele fecha a linha, então assim, eu acho que ele vai com o Plata por esse fator, e por ser final, eu acho que ele vai com a dupla de 2019, cara. Ele vai com Bruno Henrique e Gabigol, então o desenho seria mais ou menos esse, né? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Isso aí é importantíssimo, seu Alexandro, porque o Ayrton Lucas está numa fase desesperadora. Pulgar, Gerson, Plata, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu imagino que ele vai assim, mas assim, nenhuma informação também, assim como você citou aí, é só palpite. Boa, eu tava imaginando esse time mesmo, eu tava na dúvida se ele ia com o Plata ou com o Michael ali, porque o Gabigol jogando ao lado do Bruno Henrique, eu imagino que seja o mesmo caso, né, pelo tamanho do jogo e tal. O Pulgar naturalmente volta e retoma a posição no meio, já jogou contra o Cruzeiro, né, então não tem por que não jogar, aliás, estava só suspenso, né, nem era lesão. E na zaga, realmente, o Alexandro é muito mais seguro, né, defensivamente, me parece, pelo menos a minha impressão, assim, do que o Ayrton Lucas. E o Atlético tem um jogo pelo lado direito muito forte com o Scarpa, né, que não jogou no Maracanã, muito em função do ótimo jogo do Alexandro. Então, time muito forte, cara. É bom saber que o Flamengo vai manter aí o Luiz Araújo no banco a princípio, porque é um cara que eu acho muito bom jogador, assim, muito agudo, inteligente, mais rápido, habilidoso. Acho mais jogador do que o Plata com bola, igual você falou, muito mais jogador, mas realmente com a questão tática do Plata é muito boa, né? Um cara que compõe muito bem, e o Flamengo faz muito bem, isso aí é óbvio, em se preparar para o jogo sabendo que vai ter que atacar, né? Você citou o exemplo aí de Palmeiras e Flamengo, um time que tentou vir para a arena para se defender, porque tinha uma vantagem, era uma vantagem mínima, mas deu muito mal, foi o Fluminense do Mano, assim. O Fluminense ganha do Atlético no Maracanã por 1-0, num gol, assim, machado, no momento que o Atlético desligou do jogo, porque o Galo tava num jogo bem seguro, assim, controlado no Maracanã, mas toma um gol lá, num lance aleatório, assim, e o Fluminense vem pra arena só pra se defender, cara, e foi um 2-0 muito injusto. Você falou que o placar, né, correto de Flamengo e Palmeiras seria um 4-5, o Galo e Fluminense, não sei se você viu o jogo, também é a mesma coisa, assim, foi um amasso, um vareio, o Fluminense não viu a cor da bola, era jogo pra 4-5, e muito em função disso, o Fluminense veio para se defender, não incomodou o Atlético em momento algum, e aí você vai ganhando terreno, vai ganhando campo, a torcida joga junto e fica realmente muito difícil. Então, até demorou para ser o gol, né? Exato, até demorou, exatamente. Teve que sair o Davidson do banco, porque o Atlético tinha volume para fazer os gols antes disso, mas o Felipe é muito inteligente e sabe que
que não é uma boa ideia vir para a Arena só para se defender, e o Flamengo tem time para jogar também, né? Até porque se o Flamengo acha um gol, fica muito difícil a situação do Galo e só se defender. Uma coisa é se defender quando você tem um 3-0, por exemplo, lá no Maracanã. O Flamengo faz o terceiro gol, no momento que o Atlético até tinha equilibrado um pouco o jogo, assim, na minha opinião, cara. O Atlético estava no momento até melhor do jogo, aí o Zarate perde aquela bola e o Atlético toma o terceiro gol ali, o segundo do Gabriel. O Felipe Luiz dá um passo para trás, assim, o Milito destaca isso na coletiva, não sei se você chegou a ver, o Milito destaca que no final do jogo o Flamengo estava marcando com linha de 5, cara, tava um 5-4-1. O Felipe começa a colocar Bruno, lateral. Né? Ele bota o Fabrício Bruno pra entrar. Fabrício Bruno, acho que entra um lateral no jogo também, não vou lembrar agora. Mas ele assim, ele coloca o time mais defensivo para segurar o 3-0. E aí tá certíssimo, cara. Um 3-0 numa final. Se você segura o resultado, você praticamente é campeão, assim, né? Uma coisa é você se defender nesse cenário. Então, talvez se fosse um 3-0, fizesse até um pouco mais sentido, com um time um pouco mais cauteloso para BH. Mas um 3-1, 2-0 né? Eu posso pegar até o exemplo de como o Flamengo vai para a final, né? Que é contra o Corinthians, tendo a vantagem 1-0, tem o Bruno Henrique expulso com 30 do primeiro tempo. Meu amigo, não tem vergonha nenhuma. É Fabrício Bruno no lugar do Gabigol e fecha a linha de 5 lá atrás. E assim, cara, decisão acertadíssima do Felipe Luiz. O Flamengo pouco sofreu com o Corinthians, pouco sofreu. A marcação encaixou. O Corinthians, por sua vez, acho que tem um demérito do Corinthians ali de não conseguir construir. O Ramon Dias foi muito mal nas substituições, por exemplo. Então, assim, o Flamengo conseguiu controlar graças à substituição do Felipe Luiz. Total, eu tô vendo aqui a escalação do Flamengo no jogo da ida. Entrou o Fabrício Bruno no lugar do Plata, e entrou o Varela no lugar do Gabriel também na reta final do jogo. Então, sim, verdade. O Flamengo realmente deu uma... Segurou mesmo, falou, cara, eu vou postar o time atrás, e tá certíssimo, cara. O Atlético achou aquele gol ali num lance de erro do Léo Ortiz, porque senão não acharia. O Flamengo tava muito bem controlado ali, o setor defensivo no final do jogo. A gente já falou então sobre a postura do Flamengo, sobre o Gabriel. Você acha que se o Flamengo confirma o título, né, e o Gabriel sendo importante, tem alguma chance de ter uma reviravolta, de acabar ficando, renovar, ou você acha que realmente acaba a passagem dele pelo Flamengo? Contrato até o fim do ano só, né, deste ano. Contrato até o final do ano. Cara, o que acontece na relação Gabigol? Primeiro que, assim, semana passada ele postou um Last Dance nos stories, ele já criou aquele reboliço, e ontem ele postou de novo um Last Dance aleatório aí. Então, só que a gente sabe como hoje tem muito marketing também, né? Então a gente não sabe se pode ter a ver com patrocínio e tal, sempre fica essa dúvida. Só que, cara, o que aconteceu com o Gabigol? Eu não sei se vocês veem de perto aí, conseguem acompanhar, que a diretoria do Flamengo ela é pautada pelo Twitter, muitas das vezes. É quase um modus operandi, assim, de joga negocinho, e se o Twitter gostou, vamos em frente. Se o Twitter não gostou, a gente aí é Flá TT, que eu acho que faz mais mal do que bem o Flamengo, mas às vezes ajuda. Às vezes ajuda que impede da diretoria fazer uns absurdos aqui. O que aconteceu? Saiu a notícia, acho que foi até fruto de reportagem do Érico Faria com o Caia Mota também, que o Flamengo, já com o Gabigol embaixo, que o 2023 do Gabigol é muito ruim, no início de 2024, o Flamengo ofereceu um contrato para o Gabigol de renovação de 4 anos, mais 50% de aumento de salário, mais luvas. Por um cara que estava em baixa, que fez até então a pior temporada, acho que 2024 superou 2023, a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. E aí, cara, muita gente da imprensa aqui, uma galera cascuda da imprensa, nossa senhora, que é flamenguista, né? Fica revoltado e dá porrada atrás de porrada, e a Flá TT fica revoltado, que é absurdo e tal, porque assim, o Gabigol já é muito bem pago, assim, né? O Gabigol já ganha 1,5 milhão por mês. Ele fazendo, eu não sou da matemática, né? Sou de humanas, mas assim, fazendo as contas, 50% de aumento ali, ia ganhar 2,250 mais luvas e tal, para um cara que estava muito em baixa. E assim, 4 anos de contrato, porque tem muita dúvida, né? Cara, será que o Gabigol já está naquele declínio da carreira? Muita gente faz alusão ao Luan, né? Que pô, foi o rei da América com o Grêmio, depois eu acho que ainda está longe disso, mas enfim. E aí, com essa pressão da imprensa e da Flá TT, o que o Flamengo faz? Dá de bobo, tira a proposta. Tira a proposta, não é bem assim, depois a gente conversa mais pra frente, dá de bobo, né? E aí, cara, eu achei um absurdo, tá? A proposta feita pelo Gabigol, pra ele renovar, e ele tinha aceitado, inclusive. Só faltava assinar. Só que também é um absurdo, um cara que é ídolo, como o Gabigol tudo que ele conquistou, a diretoria se prestar esse papel, né? Chegar, 1000 reuniões, falar com o cara, tá, o valor é esse, X, estamos fechado. Então, beleza, só imprimir o contrato aqui, vamos assinar, depois a gente marca outro papo, e do nada você fala, opa,
Então, não é bem assim, hein? Não é bem assim, não é bem assim. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Isso é aí palavra, entendeu? Palavra não tem vez. Palavra ainda continua sendo importante pra caramba. Só que aí passa o tempo, o Flamengo, ao mesmo tempo, aí a torcida se vira contra, né? Meu Deus, e aí? O Palmeiras quer, vai deixar um ídolo sair e tal. E aí o que o Flamengo faz? Faz uma proposta com os mesmos 50% de aumento, mas com 1 ano de contrato. E assim, eu até acharia. Dar o aumento para mim é muito injusto, tá, Frossar? Porque eu acho que. Assim, você agora tem o seu canal aí, eu também tenho canal, mas eu trabalhei 11 anos na TNT Sports, você trabalhou não sei quantos anos na Globo. Porra, pro profissional ganhar, a gente sabe o quanto dinheiro era difícil ganhar aumento. Opa, já fiquei muitos anos sem aumento. E assim, performando bem, segundo meu gestor me falava. Porra, se tu tá performando mal, como é que tu vai ganhar aumento? Pra mim não tem cabimento, assim. Pra mim não tem cabimento. Mas assim, aí por outro lado, conversando com a galera de empresários, assim, né, que atuam nessa área de mercado, fala, cara, o cara de 28 anos, como o Gabigol, você, assim, ninguém faz uma proposta de renovação de 1 ano de contrato. É meio que falar assim, cara, tô fazendo aqui para fazer média, mas não quero que você renove. Porque o cara não vai aceitar. Um cara que tem um mercado como o Gabigol tem. Então ficou nessa situação, aí ele quase foi pro Palmeiras, né? Quase foi pro Palmeiras e tal, chegou a ficar uns joguinhos fora. E agora tá assim, tá nessa zona cinzenta. Eu acho que eu não acho nada, eu acho que pode acontecer tudo. Só que agora o Gabigol, meu amigo, o Gabigol tá com o rei na barriga, né? Então, assim, Total. pro Flamengo renovar com ele, vai ter que fazer uma proposta foda, não sei se a gente pode falar pode, à vontade, aqui no à seu vontade. canal, vai ter que ser uma proposta foda, até porque o Flamengo acho que acreditava que o Gabigol estaria embaixo até no mercado, né? O Palmeiras, por exemplo, retirou a proposta que fez, só que com esses 2 gols na final, é o que eu te falo, assim, para esse momento, para o mercado, a planilha de Excel vale muito. Para o mercado, se você pega a estatística, assistências, gols e tal, o cara às vezes nem vê, irmão, só quer ver número. Gol decisivo, né? Ele reitera essa posição de um cara que faz gol decisivo, né? E gol decisivo. Então, assim, eu já imagino, sei lá, não sei como é que vai ser o futuro do Corinthians aí. O Memphis não fique, talvez o Gabigol seja um cara. O Santos voltando para a Série A. Estão falando de Neymar e tal. Eles que já foram da mesma família ali. Enfim, então ele vai ter mercado, cara. Acredito que ele vai passar a ter mercado. Falaram de Cruzeiro também, né? Sim. Não sei até que ponto isso é verdade. Então, eu acho que a proposta vai ser feita, mas assim, tem um ponto importante também, não sei se a galera sabe, tem eleição no Flamengo, dia 9 de dezembro. Um dia depois do fim do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é complexo, né? Porque a situação está concorrendo, mas segundo as pesquisas de Ibope aqui, o candidato da situação, que é o Dunchi, o pai dele já foi presidente do Flamengo. E, inclusive, ele vendeu o Zico. Assim, você já vê que a família... Caramba! Não tá, foi o cara que vendeu o Zico. E o Zico querendo ficar. Enfim, se a galera der uma pesquisada, vai lembrar a história. Então, a família que... eu torço para não comandar o Flamengo, nunca mais. Mas ele está em terceiro lugar nas pesquisas. Então, me parece que a oposição vai ganhar. E aí, até que ponto faz sentido e é justo a situação negociar um contrato agora, empurrar um contrato para um novo mandato, sabe? Eu acho que isso deveria ficar para a nova diretoria do Flamengo. Eu acho que deveria ficar para o dia 9 de dezembro. Óbvio que vai ter um risco, né? Ele assinar um pré-contrato, ele já pode fazer isso. Mas, meu amigo, não resolveu até agora, espera mais um mesinho e vê o que acontece. Total. Mercado no Brasil ele tem com certeza, e é um cara que, mesmo numa temporada muito ruim, faz 2 gols numa final, caso o Flamengo confirme o título, naturalmente fica grandão para buscar um novo clube, caso não fique no Flamengo, né? Meu velho, eu vou te repassar agora 2 perguntas de sócios do meu canal que mandaram perguntas diretamente para você. O Gustavo Souza perguntou, na sua opinião, qual que é a vitória mais marcante e a derrota mais dolorosa para o Galo na sua memória de torcedor aí. Então, a melhor vitória e a pior derrota. Cara, eu acho que... Pode ser 2 derrotas? Pode, fica à vontade. Eu vou escolher 2, cara. Vou escolher 2. Assim, obviamente, a eliminação na Copa do Brasil 4-1 dói muito, né? É porque eu trabalhava no esporte interativo nessa época, então eu estava fazendo tempo real numa página na época no Facebook. Você gostava de tempo real, cara? Eu amava fazer pro GE, cara. Acho que era o único que gostava na redação inteira do GE. Eu gostava, cara. Achava maneirinho. Eu achava maneiro porque tinha uma pegada mais torcedora, assim, era um projeto da... Entendi. Era um projeto da Brahma, tinha Brahma Flá, Brahma Galo e tal, e eu fazia legal. Pro Flamengo. Então era assim, o tempo real, além de você descrever, gol do Galo, gol disso, gol daquilo, você botava, sei lá, cânticos do Flamengo, e a galera compartilhava pra caramba, engajava, então você era meio que um torcedor ali, sendo a ponta final daquela página. E, cara, quando faz 1-0,
eu tava no jogo, eu fui no jogo do Maracanã, né? O 2-0. E quando faz 1-0 no Mineirão, o sentimento é que acaba. Porque assim, olhando time por time, assim, aquele Galo me chamava muita atenção, aquele Galo, principalmente em casa. Que era o Galo doido à época, né? Do Leverkusen. Sim, era do Lever, exato. Cara, o volume do Galo, tanto esse quanto do Cuca, né? Porque eu acho que são times diferentes, mas assim, foi a mesma leva. Cara, aquele time, eu acho que assim, não dá para botar entre os maiores times assim do futebol brasileiro, né? Do século, da década, porque eu achava os dois times bem irregulares, assim, fora de casa, frágeis, não sei o que acontecia. Sim. Tanto é que o Galo não ganha o brasileiro daquele ano com o Fluminense, acho que muito por isso, porque 2012, né? o Fluminense mesmo aos trancos e barrancos ali e tal, sem jogar tão bonito, chegava fora de casa lá, no estilo Abel Braga, Cavalieri pegando tudo, uma bola no Fred, gol, e o Galo ia fora, perdia de 2, 3, só que em casa, irmão, era um volume, era uma coisa assim impressionante. O Flamengo sofreu lá, né? Acho que tomou de 4 no Brasileiro também, que tem aquele golaço do Dátulo. Sim, do Dátulo, o antológico. Mas assim, dói muito porque além de eu estar fazendo tempo real, né? E aí você tem que trabalhar até as 3 da madrugada, assim, com cara de bunda. E tava cheio de vascaíno também na redação, tinha torcedor do Galo na redação. Cara, é muito sentimento de, pô, tô classificado. Tem até a narração do Luiz Penido, né? Do classificadaço, né? Claro, o Galo virar, duvido. É narração histórica. Então, assim, essa é muito doída, porque mesmo com o time fraco do Flamengo, o Cruzeiro já estava sem perna, né, naquela reta final. Era o Cruzeiro que tinha aberto vantagem no Brasileiro, só que você via na Copa do Brasil, estava chegando ali. Acho que foi contra o Santos, a semi, né? Cruzeiro e Santos, a outra semi, salvo engano. Isso. Tanto é que o Galo atropela o Cruzeiro na final, não dá nem jogo. Os 2 jogos, para mim, não dá nem jogo. Apesar do Cruzeiro no papel ser aquele timaço, né? O remanescente desse do bicampeonato. Esse jogo é muito doído, e, cara, tem um jogo que é muito doído, que aí, voltando mais no tempo, que na época, o Flamengo, 2004, se eu não me engano, o Flamengo estava brigando para não cair, e o Flamengo toma de 6. É no Ipatingão aquele jogo? Ipatingão. 6-1. Que o Júnior Baiano tem a escolha fantástica de, acho que com 5 minutos de jogo, sendo o último homem, fazer uma falta, e aí o Galo tem... Isso é muita cara do Flamengo. O Galo tem expulsão e na falta sai o gol. Então tu já sai com a expulsão e... Ele foi expulso com 2 do primeiro tempo. 2 minutos do primeiro tempo. E aí, mano, o Flamengo toma de 6. O Flamengo apanhava muito essa época, mas quando toma de 6, eu falei, cara, vamos cair esse ano. E eu não sei se chegou aí também, né, as notícias. O desembarque do Flamengo no Rio é um caos. O Júlio César troca soco com o torcedor. O pai do Zinho, que na época do Flamengo, o pai do Zinho apanha, um senhor de 70 anos de idade, ele apanha de membros da organizada do Flamengo. Então, assim, aí tem um vídeo histórico do Júlio César chorando. Eu sou mais flamenguista que ele, meu irmão. Tu vai me desrespeitar na minha casa. Tá maluco? Então, assim, é um caos. Depois o Flamengo, felizmente, não cai, né? Aquele ano. Mas, assim, são 2 derrotas bem traumáticas. E, cara, deixa eu pensar a vitória. É justo que você cite 2 também, se você quiser, tá? Se tu 2 derrotas, fica à vontade aí pra equilibrar. Se tiver 2 aí. Eu vou te falar, a derrota mais dolorida da minha geração de atleticanos pro Flamengo, disparado, e aí não sei se é a vitória mais marcante para você, mas é a minha pior derrota pro Flamengo, sem dúvida, é a de 2009 no Mineirão, gol olímpico do Pet. 3-1, salvo engano, esse jogo. 3-1. Porque, cara, era um Atlético muito ruim, um time do Celso Roth horroroso, que tinha o Tardelli fazendo gol de tudo que é jeito. Nossa, foi artilheiro do brasileiro junto com o Adriano. Artilheiro do brasileiro junto com o Adriano, exatamente. Por algum motivo, chegou a brigar pelo título em uma parte da temporada, mas assim, o normal era aquele time não brigar nem por G4, porque o time era ruim. Só que, assim, a minha geração de atleticanos sou de 95, eu tenho 29 anos. Cara, foi uma geração que na minha infância e adolescência não jogava nada. O início dos anos 2000 do Galo é muito ruim, tenebroso. Tem ali o timaço de 99, 2000, Marcos Guilherme, foi finalista brasileiro de 99, perdeu pro Corinthians, que era uma máquina. Era um time muito bom, 2000, 2001, o Galo chega na semifinal do brasileiro ainda com um time muito bom. Mas assim, cara, de 2002, 2003 ali até 2012, que foi a virada da chave quando foi vice-campeão brasileiro, e depois Libertadores e vem tudo, o Atlético ganhou nada, e o Cruzeiro muito bem, Cruzeiro finalista de Libertadores em 2009, então era um time, assim, sofrível de torcer, cara, nessa época, né, e era um time ruim, e por algum motivo o Galo naquele ano ganhava de todo mundo em casa e chegou a brigar pelo título, e a gente, cara, será? Não é possível, não era nem questão de título, cara, era tipo, será que nós vamos pra Libertadores? Era um negócio muito fora do alcance naquele momento. E aquele jogo contra o Flamengo foi o balde de água fria, né? O Flamengo do Adriano, do Pet, enfim, ganha de 3-1 no Mineirão. O Mineirão entupido.
E a minha família é de Campos, minha família paterna, né? Meu pai é originalmente botafoguense e virou atleticano por minha causa, mas minha família é campista, assim como a do Caê, por isso que eu sou muito amigo do Caê, também por isso. E muito flamenguista, obviamente, como qualquer família do Rio de Janeiro, né? E aí, nossa, meus primos e tios, assim, cara, eu guardei um por um na pranchetinha e liguei para um por um em 2014, porque ficou uma parada guardada mesmo, tanto que acabaram comigo naquele jogo. Então é a minha derrota mais dolorosa para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Mesmo se o Atlético perder de novo o jogo no domingo e perder a final com 2 derrotas, acho que não vai superar 2009 pelo que foi. Mas só dando meu relato aqui, fica à vontade para escolher as suas vitórias. Essa, eu tava pensando em outra, mas essa era uma delas, até porque eu passava por isso na época, né? Apesar do Flamengo ter uma Copa do Brasil ali em 2006 contra o Vasco e tal, o Flamengo vivia de carioca e, cara, de verdade, era inimaginável o Flamengo ser campeão brasileiro. Eu já sou um pouquinho mais velho que você, né? Sou de 89, apesar de eu não parecer, né? Como você vê, né? Branco nessa barba. Então, assim, o Flamengo foi campeão brasileiro em 92, depois só 2009, 17 anos. E assim, brigou para não cair muitos anos. Então, assim, a gente não vislumbrava mesmo a chance de ser campeão brasileiro. O Flamengo brigou poucas vezes pelo título brasileiro. Acho que em 97 se classifica ali, eram 2 quadrangulares, aí cai um quadrangular com o Vasco, Juventude e Portuguesa. Mas, assim, o Vasco, timaço na época, né? O Edmundo voando, passa de passagem. Então, assim, esse jogo para mim é muito emblemático, porque eram 2 times ali. O Flamengo já estava na briga pelo título e precisava muito ganhar aquele jogo. E ganha no Mineirão em Tupi. Ricardinho, né? Como meia do Galo. Ricardinho. Na época também. Eu lembro Carine era o goleiro, né? Uruguai. Carine, exato. Vai muito mal no jogo também, na minha opinião. Muito mal na passagem pelo Galo como um todo. Eu entrevistei ele em Montevidéu esse ano, cara. Foi uma baita entrevista, assim. Tá no meu canal, depois tu assiste. Baita entrevista, mas foi muito mal no Galo, muito mal no Galo. E aí, cara, o Flamengo faz um grande jogo ali. O Maldonado faz um golaço. Verdade. E o Flamengo ganhando o Galo ali. E, cara, e o outro eu vou buscar um mais recente aqui, cara, que é o do Inferno, porque... Verdade, Copa do Brasil 22, né? Porque, assim, eu, como eu te falei, sou de 89, e aí eu peguei muito o velho Maracanã, né? Porque o New Maracanã, que hoje, assim, o Flamengo lotou o Maracanã domingo, mas você vai ver o público presente, 65 mil pessoas e tal, isso. Eu fui pro Maracanã com 90 mil pessoas, 100 mil pessoas. O Hexa, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, o público presente é 90 mil, mas assim, eu tenho convicção que tinham mais de 100 mil pessoas, porque o relato de invasão aquele dia, assim, é inacreditável. A bagunça que era o Maracanã. E, cara, eu sou da tradição da torcida do Flamengo ser torcida mais povão mesmo, assim. E aí, falando um pouco de como é até a nossa sociedade, você antigamente ia para o Maracanã, você via a maioria de pessoas pretas, assim. Sim. Hoje você no Maracanã, você vê uma branquitude em vários momentos, porque elitizaram, então tem a Fla Selfie, né? Tem a galera que vai ali mais por status, opa, vem aqui fazer um hobby e tal. Então, assim, tem até essa brincadeira, né, de torcida de teatro e tal. Acho que o Flamengo tem bons e maus momentos, mas em vários momentos a torcida deixa a desejar mesmo, com exceção desse jogo nos últimos anos de 2022. Não sei se você estava no Maracanã. Eu estava dentro do campo, cara. Tava dentro do campo. Irado. Fez pelo Sport TV? Eu tava, cara, eu não sei se eu tava fechando a... Eu não tava na transmissão do jogo, tá. Eu tava atrás do gol, devia estar com algum VT, não vou lembrar, mas eu tava dentro do campo. Eu lembro que foi uma semana maluca que eu fiz 3 jogos de Copa do Brasil em 3 dias. Eu fiz Cruzeiro, e salvo engano, Cruzeiro e Fluminense em BH, aí vou pro Rio, fiz esse Flamengo e Galo, e fiz um América e Botafogo, se eu não tô enganado. Posso estar viajando, mas eu sei que foi 3 jogos em 3 dias, assim, foi uma insanidade, mas eu tava dentro do campo nesse dia. E realmente aí, cara, foi uma festa incrível. Não sei qual foi a tua impressão, mas assim, de verdade, e ali é o que a gente fala um pouco do Gabigol, além dos gols, né? A importância que ele tem, porque ele transformou a parada, sou bobão com essas porra, tô arrepiado falando. Ele transformou um jogo de oitavas de final de volta, beleza, um Flamengo e Galo, assim, virou um jogo grande, né? Acho que voltou até a rivalidade que já teve lá atrás. A gente até brinca aqui que a rivalidade é meio unilateral, mas assim, o jogo ficou grande nesses últimos anos. E, cara, a torcida do Flamengo vai, assim, você via no pré-jogo, mano, o espírito dos caras era, tipo, dos caras que eu fiz parte também, né, que eu tava na arquibancada, mano, hoje é guerra, hoje não para de cantar, hoje tem que ser no gogó, não, a gente 12º jogador e tal, assim, e o espírito foi muito diferente. Tanto é que tem lá o Bem-vindo ao Inferno, e tem fumaça, tem a torcida canta muito, e assim, o time ajuda, né? Era um Flamengo de início de trabalho do Dorival, que o Flamengo, não sei qual foi a tua visão daquele jogo, mas o Flamengo amassa o Galo, assim, não dá jogo, mano. Total. Verdade, não dá jogo. O Galo nem assusta.
o Hulk quase não pega na bola. Então, um jogo muito emblemático. Esse jogo, acho que carregou o Flamengo para o título da Libertadores e da Copa do Brasil. Acho que a frase do Gabigol e esse jogo, tipo assim, é o ponto central daquela retomada do Flamengo 2022, que foi um início péssimo com Paulo Souza, o romântico, que só um ponto, né? Escalava Everton Ribeiro de ala esquerda no Flamengo. Só isso. Perfeito. Justo. Citou 2 jogos de derrota, 2 jogos de vitória. Quando você falou da parada que o flamenguista ama falar, né, rivalidade unilateral, eu uso esse jogo do inferno para defender que não é unilateral, porque se fosse um jogo contra um adversário normal, não seria aquilo lá, não. Aquilo lá foi porque tem um negocinho ali diferente. Mas é normal, cara, é o que você falou qual que foi a palavra que você usou? A gente brinca aqui do flacentrismo, flamenguismo que você falou, Flamenguismo, dessa coisa tudo é o Flamengo, a gente é maior que tudo e todos, faz parte do torcedor também, mas que eu vi no Maracanã, aquilo ali não é nada, não é um jogo comum, se fosse o Juventude do outro lado, não seria daquele jeito, Maracanã, tenho certeza. Juventude não. Tenho certeza disso. Meu velho, a outra pergunta que o Pedro Neri, esse também sócio do meu canal, claramente te acompanha muito, ele falou, pergunta para o B10. No canal dele, ele vive falando do conceito de craque dele. Ele diz que o Alan Patrick é mais craque que o Cristiano Ronaldo, no conceito dele. Pede para ele explicar esse conceito e, a partir disso, pergunta para ele se tem algum craque nesse confronto de domingo, tanto de Galo quanto de Flamengo, que pode resolver a partida. Então, discorra aí sobre o seu conceito de craque. Talvez tu não entenda, né? Essa frase aí chama um pouco a atenção, né? Ele fala que o Alan Patrick é mais craque que o Cristiano Ronaldo. Mas, assim, isso até, cara, antes da gente criar o canal, eu e o Simões, a gente que se conheceu, virou amigo lá na TNT, a gente sempre falava essa parada assim sobre o que é o craque pra gente, né? E às vezes, cara, o cara que não é craque joga muito mais, é mais produtivo, é mais importante que o cara que é o craque. Um exemplo clássico aqui pra mim é o Haaland. Se alguém falar que o Haaland é craque de bola, pra mim esquece, mas o cara é um maníaco do gol, pô. O Ganso é muito mais craque que o Haaland, por exemplo. Perfeito. Muito mais. E aí, pra mim, o craque, o conceito de craque pra mim é isso, o cara é o classudo, é o cara que só pela condição de bola você já vê que ele... Porra, é diferente, tá ligado? Intimidade com a redonda, em resumo. Exatamente, mano, exatamente. O cara que você não precisa ver mais de 30 segundos dele com a bola pra você falar. E aí eu cito alguns exemplos. Por exemplo, o Alan Patrick, pra mim, é muito esse cara. Que você citou, o Ganso é conceitaço. O Ganso é piada. Pegando 2 caras que eu sou muito fã, mais antigos, assim. Pô, você viu de perto aí em Minas. O Alex pra mim, cara, o Alex meu Deus do céu, é quase a definição pra mim. Gênio, gênio. Felipe Maes jogou no Galo ou tô maluco? Jogou, uma passagem apagada, mas jogou. Passou. Mas o Felipe Maes, pra mim, muito craque e tal. Então, tem uns caras assim. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, tudo que ele faz com a bola, ele acaba sendo um craque. Mas tu tá entendendo o que eu tô falando? Do lúdico? Ele não tem aquela parada do lúdico, de pentear a bola e tal. O cara, mas gol, finalização. É mais ou menos isso aí. Espero que as pessoas tenham me entendido. Porque tem gente que fica revoltada com isso, que o cara não consegue entender, mas dá pra entender. Claro que dá. E tem craque em... só pra citar talvez o maior de todos no quesito intimidade com a redonda, é o Ronaldinho Gaúcho, né? Que tivemos o privilégio de ver aqui também. Senhora, nesse quesito aí de intimidade, talvez seja o maior de todos, né? Bizarro. Conceito de tem craque nesse Galo e Flamengo de domingo? Olha, no conceito, deixa eu ver. É porque assim, cara, é porque o Hulk é muita força. Mas eu boto o Hulk... É porque assim, a gente quando fez a tier list lá no canal, inclusive já te coloca a pressão aqui para você participar de um vídeo nosso assim. Bora, pô. Tô dentro, só chamar. Já é convidado. Então, a nossa parada era conceito, craque e não é craque. O conceito é acima do craque, sabe? É o cara que define o que é o craque. É isso. É o Ronaldinho. O Ronaldinho é conceito. É o Ronaldinho. É o Thiago Alcântara. É o Perfeito. Alex, Perfeito. O Hulk, pra mim, é craque. Porque ele tem a canhotinha diferente ali, a condiçãozinha de bola dele. Cara, a verdade é que o canhoto eu já olho diferente. Assim. É diferente. O maluco fala assim, cara, canhoto. Opa, pode ser uma merda, mas assim, já vou olhar com mais respeito. Então, assim, eu acho que é o Hulk do lado de cá. Acho que o Arrascaeta é craque. Craque, também acho. Por exemplo, o Gabigol não acho craque, o Bruno Henrique também não acho craque. O Gerson é craque. Gerson é craque. Entendeu? Eu acho que é mais perfeito, estamos alinhadíssimos. Até agora concordei com todos. Pegar 2 zagueiros que para posição são craques. Cara, o Léo Ortiz do lado de cá. E eu acho, cara, o Lianco me surpreendeu muito, cara. Muito bom jogador, né, cara? Posturado, assim, qualidade no cara. Muito forte também, bizarro, né? Cara enorme. Eu gosto do Lianco. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas conceito, acho que não tem ninguém. Perfeito, não, concordo. Conceito não tem. Se é esse patamar de craque do conceito, a gente tá falando de Neymar, de Ronaldinho, de Ganso, você não vai ter. Nesse confronto não vai ter. Mas craque, realmente, principalmente considerando a prateleira de futebol brasileiro, tô com você.
Meu velho, pra gente fechar, ótima resenha que acabou de completar uma hora aí. Passa muito rápido, né? Demais. Demais. Bora pro Placar Apoio, que é o quadro patrocinado aqui do canal. Agradecer ao Apoio Mineiro, nosso parceiraço nos conteúdos pré e pós-jogo, que nada mais é do que o momento de palpitômetro aí para Galo e Flamengo, para esse jogo da volta especificamente. Não estamos falando de agregado, estamos falando de quanto vai ficar o jogo nos 90 minutos de Atlético e Flamengo e enfim, certamente não será o seu placar, mas caso eu vá num resultado que leve para os pênaltis, eu tenho que falar quem vai ganhar nos pênaltis também, mas sim, começa você que é o convidado, seu placar para o jogo, se quiser falar autores de gols também, fica à vontade. Tá, eu acho que eu vou fazer valer o apelido carinhoso que os cruzeirenses dão e que o flamenguista já deu quando foi no seu primeiro jogo na Arena, meu rival venceu, então eu vou colocar um 2-1 para o Flamengo. Acho que com gol da duplinha dinâmica, Bruno Henrique e Gabigol. Boa, 2-1 Flamengo, beleza. No caso do Cruzeiro, né, o meu rival venceu os jogos que não valeram nada e quando valeu alguma coisa, pipocou e perdeu em casa a final do Mineiro. Então a gente torce para que seja a mesma coisa agora também com o Flamengo. Lembrando que aquele jogo do Brasileiro, o Galo estava sem 15 jogadores, enfim, perdeu o jogo, foi uma massa realmente do Flamengo, é um Galo muito desfalcado, mas a gente torce para que seja diferente agora, cara. Eu queria muito ter a coragem aqui, o culhão para meter um 3-0, o Galo vai ganhar no tempo normal, mas eu vou arriscar aqui, cara, que vai ser uma devolução do placar da ida. Eu vou chutar um 3-1 pro Galo. Eu acho que o Atlético vai ter muito, muito volume, mas vai acabar tomando um gol em algum momento da partida. Claro que é um palpite muito otimista, é minha obrigação ser, né? Então, na finalíssima, não tem como ser diferente. Então eu vou num 3-1 pro Galo, o Atlético naturalmente ganhando nos pênaltis. Gols de Gustavo Scarpa, um do Hulk e um do Paulinho, porque o Paulinho é um cara que, pelo menos ano passado, regulou muito contra o Flamengo naquele 3-0 do Maracanã também no Brasileiro, e enfim, é um cara que em alguns momentos assim pode aparecer. Então eu vou de 3-1 pro Galo e aí teste para cardíaco, espero que o coração de todo mundo esteja testado aí, porque tomara que se for para os pênaltis não seja uma decisão por pênaltis igual foi a da Supercopa de 2022, interminável, né, que era Everson contra Hugo Souza, o Neneca ali, 20 e tantas cobranças, não terminava nunca aquele treino lá em Cuiabá, tomara que seja um pouquinho mais rápido, mas é isso, tá feito meu palpite. Meu velho, te agradecer, Bruninho, foi espetacular o papo, irmão, muito bom. Suas considerações finais, fica à vontade, estou à disposição para quando quiser gravar para o seu canal também. Obrigado mesmo, foi ótimo, tenho certeza que a rapaziada gostou também. Mais uma vez peço para que vocês deixem o like no conteúdo e sigam o Bruninho também nas redes sociais, vou deixar aí na descrição do vídeo o caminho. Tamo junto, irmão, valeu demais. Boa, pô, tá maluco, cara, papo bom assim, passa muito rápido, de verdade, para mim a gente tava aqui há 25 minutos, quando eu olhei aqui eu falei, cara, 1 hora já me assustei, mas pô, prazerzaço, de verdade, assim, eu acho que, pô, feliz, eu acho que a gente fez movimentos parecidos, né, só que você já botava a cara na telinha, eu tinha mais a função de gestão de time ali na TNT, só que em alguns momentos vem uma vozinha lá no fundo, cara, faz tua parada, você tem potencial. Então, assim, pô, eu fico feliz, assim, eu vi quando você saiu e tal, vi que você abriu o canal e, pô, você falou, por exemplo, seu canal já tem 35 mil inscritos, mano, isso é muito foda, assim. Eu acho muito foda, porque às vezes a gente fica numa de ser valorizado, mas sabe como é que é o mercado de trabalho e falta muita coragem para dar esse salto, né, mano? Porque a vida de CLT ali, tu tem a segurança, querendo ou não, e aí às vezes falta coragem, eu tive essa coragem, você teve essa coragem, feliz demais com o sucesso do amigo, e tiver no Rio, só chegar, tomar um gelo, pegar uma prainha aqui, fala com o Caê também, e a gente faz essa brincadeira toda. Eu vou te convidar já para o canal, depois a gente marca na agenda. Perfeito. Cara, sucesso para o canal ainda, sucesso ainda mais para você, que não comece domingo, né? Que domingo azar, que Demengo. Mas estamos aí, porque precisar, só chamar. Perfeito, irmão, tamo junto. Muito obrigado, sucesso demais para você também, para o Simões lá no canal de vocês, em todos os outros projetos. Conte comigo, vamos marcar a resenha sim. Grande abraço, obrigado a você que acompanhou também a resenha até o final. Até a próxima, nos vemos no domingo na Arena para Galo e Flamengo, o jogo da volta da final.